Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, em nome do Senhor Jesus. Uau, nós tivemos uma madrugada incrível para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos finalizar, aleluia, o livro dos profetas. Nós vamos ler hoje o capítulo 3 e 4 de Malaquias. E amanhã nós vamos começar em Gênesis, para a honra e glória do nosso Senhor, né? Você vê como as coisas são proféticas. A gente, dia 18, né, entra o mês de Nissan, um novo começo, e nós vamos começar em Gênesis. Olha só que coisa sobrenatural, amém? E eu quero trazer um estudo bem gostoso com vocês ali em Gênesis, vocês vão gostar bastante, amém? Então vocês se preparem, porque Gênesis promete, tá? Talvez fale, eu já li tanto, mas eu vou trazer a revelação. Eu vou trazer para você o que tem de trás do livro de Gênesis. Nós vamos trazer coisas assim, bem proféticas, amém? Sejam todos bem-vindos. Hoje é Malaquias 3 e 4, amém? Já vai abrindo aí comigo. Gente, vocês viram? Eu falei para vocês que eu ia mandar o PDF ontem, e eu mandei hoje, e eu mandei ontem para vocês. Então, se você não viu, o PDF tá em todos os nossos grupos, tá o PDF, 90 dias de oração ininterrupta. Se preparem para um tempo estrondoso. Vou explicar hoje para você como que você vai fazer o seu propósito, tá? 90 dias de oração ininterrupta, gerando o óleo da presença, amém? Olha só olha que poderoso, olha que sobrenatural. Olha só, 90 dias de oração ininterrupta. Gente, a gente sempre tá mais ousado, né? Deus é lindo. Então, já tá o PDF disponível para vocês em todos os locais. Ontem eu terminei, ontem terminou a live, eu terminei de corrigir. E aí lancei ele para todos os locais. Então, olha só, tem um termo, daqui a pouquinho eu vou olhar com vocês. Olha, eu quero que vocês entendam, não é só imprimir lá, eu quero que vocês leiam, porque quando você lê, você entende o significado profético. Lê lá a renúncia do glúten, a renúncia do açúcar. Você não é obrigado a fazer tudo, queridos, mas você precisa entender o propósito, tá? Você, né, precisa entender o propósito, você precisa entender sobre o que se trata. Ah, eu vou renunciar ao açúcar, o que significa, né? Então, é sobre isso. Então, você precisa ler o termo de compromisso que você está fazendo, né? Por exemplo, olha, renunciar açúcar e adoçantes. Quais são? O que o açúcar e o adoçante representa? Aí tem uma introdução falando o que ele representa. Quando você renunciar a ele, você está falando para Deus tratar qual área? Vícios emocionais e alimentares, dependência de recompensa rápida, carências afetivas não tratadas, necessidade constante de estímulos e prazeres. Então a gente vai passar hoje rapidinho aqui, depois no final da live, como que vai estar sendo feito, né? Terminou de escrever os seus propósitos, tudo, no final tem uma oração. Olha, oração de consagração dos 90 dias. Você vai fazer essa oração em voz alta. Você está falando, Deus, eu estou entrando para essa estação, para essa atmosfera de gerar esse óleo, amém? Então, eu fiz tudo bonitinho para vocês, aleluia, glória a Deus. A nossa campanha de 90 dias, gente, tem gente que vai começar segunda-feira, diz que vai fazer 100 dias. Tem gente ousada, tem gente mais ousada que vocês. Mandaram para mim, apóstolo, eu vou começar na segunda-feira que para ser 100 dias. Talvez a pessoa tá até aqui, eu falei, uau, né? Que sobrenatural. 90 dias significa 3 meses. 3 meses no mundo espiritual, 9 significa gestação natural, não significa, também significa gestação espiritual. Então, esses 9 meses representam expansão, gestação espiritual. Você vai gerar algo que vai brotar, certo? Então são 3 meses gerando algo. E se eu fosse você, faria também um mural profético dos sonhos para aproveitar, para colocar em cima. Ali, você vai ligar a oração todo dia, deixar rodando a oração. Faz um mural profético, coloca ali perto o seu mural profético. Por quê?
Nós vamos estar orando por todos os pedidos, por todos os sonhos, por todas as metas, por tudo aquilo que as pessoas estão gerando. Então, toda janela de oração vai ter alguém orando pelos seus pedidos. Então, se você vai participar, faz a folha, preenche tudo e coloca sempre ali perto da onde você vai deixar a oração ligada. Quando você for orar, você bota a mão em cima, amém? A gente já fez 24/7, onde pessoas foram libertas. O marido deixou de beber, conversão, espelhos, né? Tinha espelhos dentro da casa amaldiçoados, quebraram. Assim, a gente tem muito testemunho, certo? Muito testemunho sobrenatural. A gente tem, assim, isso foi 24/7. Agora, gente, eu quero que vocês imaginem 90 dias. Então, eu quero que vocês entendam algo. Todo dia, 2 e pouquinho, o profeta Gustavo vai derrubar o link, vai gerar outro, porque o link, se eu não me engano, ele fica só umas 30 horas, tá? Pelo Zoom. Então, o profeta Gustavo, todos os dias, vai derrubar o link e vai mandar outro link. Então, todo dia, você vai ter que ir lá na madrugada, igual você vai pegar o link da oração, você vai ter que pegar o novo link da oração para você poder entrar, certo? Para você poder deixar ligado na sua casa, amém? Eu e o apóstolo, nós permanecemos no horário das 3 horas. Fica com o seu coração tranquilo, porque mesmo que caiu o link, tem gente orando, né? O profeta colocou lá a Célia, que é a líder da intercessão, porque enquanto ele está gerando o link, tem alguém que está como sentinela lá e é a líder da intercessão, cobrindo esse horário que ninguém está escutando a oração, mas tem alguém orando ali, tá? Por isso que é 90 dias ininterrupto. Então, a pastora Célia vai fazer a sentinela do horário entre fechar uma sala e abrir outra, e esse horário é muito importante. Eu até falei para ele, olha, põe a Célia, porque ela vai guardar e vai estar incumbida de estar nessa parte, que é 15 minutos, 10 minutos de troca de link, certo? Então não vai parar nenhum momento, então a gente se preocupa até mesmo com isso. Quem vai estar orando quando a sala for trocada? Tem alguém orando? Sim, vai ter sim, a líder do Ministério de Intercessão, que é a pastora Célia, que vai estar ali cobrindo aqui ela, ó. A pastora Célia vai estar cobrindo esse tempo, então ninguém vai estar descoberto esse tempo. Então a oração realmente, e a pastora Célia só para quando o apóstolo pegar. Ela só para a hora que o apóstolo começar a orar. Então, realmente, queridos, são 90 dias de oração ininterrupta, e eu acredito que você vai jejuar 90 dias, vai se consagrar, vai se separar, e eu falo para você, nós vamos gerar o maior óleo da história para a nossa conferência, para a vida dessas pessoas que vão estar acompanhando a gente, para quem... Isso aqui, na verdade, é uma preparação para quem está indo para a conferência, né? Mas eu aproveito também para ser uma campanha de bênção sobre a vida dessas pessoas. Então, a gente vai estar orando todas as janelas pela nossa conferência, mas nós vamos estar orando pelas vidas das pessoas que vão estar ali, vamos estar orando pela sua casa, vamos estar orando aonde essa oração está chegando. Senhor, agora, Pai, liberta essa casa, liberta esse familiar. Então nós vamos estar orando por todas as pessoas que vão estar participando, amém? E você vai ver Deus fazer coisa sobrenatural. Talvez nos primeiros dias há um reboliço, porque Satanás fica afrontoso, fica bravo, né? Porque ele fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou perdendo meu território? Mas você fica em paz, que ele vai se levantar para cair e ir direto para o abismo, amém? Vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, Pai, eu quero te glorificar por esse dia, quero te glorificar por essa madrugada. Pai, que o Senhor continue bradando, Pai, nos nossos corações, que o Senhor continue falando, Pai, aquilo que o Senhor vai fazer sobre essa nação, sobre os continentes. Pai, nós cremos, Pai, num grande avivamento que está por vir sobre a terra. Nós cremos, Pai, num tempo sobrenatural e profético. Pai, toda honra e glória que seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Pai, fala conosco, Pai, no encerramento desses capítulos, que é Malaquias 3 e 4, que seja, Pai, a revelação por detrás da letra. Então, Pai, eu entro debaixo da total governo do Espírito Santo, para que Ele possa falar aqui no meio de nós. Obrigada, Jesus, por esse dia, por esse domingo. Abençoe a vida de cada um que está hoje aqui nesse devocional. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, vamos lá, vamos aqui comigo aqui, amém? Prestem muita atenção. Malaquias capítulo 3, tá? Malaquias capítulo 3 e 4. Malaquias é conhecido, né? Malaquias 3:10, né? Sobre dízimos e ofertas. Nós vamos estar olhando isso aí hoje, tá bom? Aleluia. Então vamos começar. Glória a Deus, vamos lá. Malaquias 3,
o dia futuro do julgamento, que diz assim: vejam, envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá o seu tempo. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando de quem? Jesus. Amém? Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador da prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Naquele dia eu julgarei. Não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos, pois essas pessoas não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Quero dizer algo, existe uma mão muito pesada de Deus para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele dificulta muito a vida do estrangeiro. E existem outras nações também, mas eu nunca vi uma nação que dificulta tanto, né, a vida dos estrangeiros. Mas eu quero dizer algo para você que é uma profecia bíblica que eu já escutei, que hoje tem muitas pessoas, né, que vão para os Estados Unidos, mas chegará o tempo que as pessoas vão sair dos Estados Unidos. Eles não vão desejar permanecer lá, porque a mão do Senhor vai pesar sobre a nação dos Estados Unidos. Escuta o que eu estou falando, por causa da vida impossível que eles fazem aos imigrantes, tá? Então, vamos continuar aqui no 6. Eu sou o Senhor e não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos e não os seguiram agora. Voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém poderá roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado, perguntaram. Em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os dízimos e depósitos, todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. E se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês e derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Ponham-me à prova, suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês falam coisas terríveis contra mim, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, o que falamos contra ti? Vocês disseram, de que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer suas ordens? Ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? De agora em diante, chamaremos de abençoados os arrogantes, pois os que praticam maldades enriquecem e os que provocam a ira de Deus nenhum mal sofrem. Então, aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que temiam e que sempre honravam o seu nome. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles, como o pai tem compaixão do seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo
e o mal, entre o que serve e o que não serve. Ou seja, Deus está falando assim, vocês me roubam. Aonde? Nos dízimos e oferta. Traga, é mantimento da casa do Senhor. E se você fizer isso, você vai ser abençoado. Me prova, é o que está falando em Malaquias, tá? Depois, né, a outra pergunta é, né, aqui, por exemplo, vocês falam coisas terríveis contra mim, diz o Senhor, mas vocês perguntam, o que falamos contra ti? E hoje existe um movimento que tem se levantado, tem um movimento hoje que não nega que Jeová é Deus, Javé é Deus, mas é um movimento que fala que Javé é um Deus caído, e isso é horrível, porque é exatamente o que está falando aqui em Malaquias, é um movimento falando que não é bom servir esse Deus caído, que esse Deus, ele é um Deus que se alimenta do emocional dessas pessoas, ou seja, fica falando muito mal de Deus e não tem nada a ver, certo? Fica falando mal da pessoa de Deus. Então, queridos, não dê ouvido a esse tipo de filosofia, é algo da nova era que tem, ou seja, que fala, né, trata Deus como demiurgo, né, essa palavra que eles usam, mas eu quero dizer para você, o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele tem todo o controle, amém? Ele não é um ser caído, então eu não sei se você viu já, mas tem pessoas hoje falando mal de Javé, que é o Deus Criador. Eles não tiram Javé de ser o Criador no mundo. Eles falam, não, Javé é o Criador daqui, tal, mas ele é um ser, isso, aquilo, outro, tal. E aí eles se levantam contra esse único e verdadeiro Deus. Então eu quero que você entenda, existe um livro memorial, existe, né, é um movimento, queridos, eu não sei qualificar, mas eu vejo como um movimento da nova era, certo? Eu vejo como uma nova filosofia da nova era que tem se implantado, onde eles não negam que Jeová, ou seja, que Javé é Deus, mas eles têm falado muito mal de Deus, né? Que Deus é... Ou seja, se você for buscar aí, você acha... E as pessoas que falam com muita propriedade, falam com muita, tipo assim, trazendo tipo muito conhecimento, ou seja, o diabo, ele é muito astuto. E qual que é a intenção? De trazer confusão na cabeça de uma pessoa. Então, por isso que eu falo, quem não está consolidado em Cristo, em Deus, em entender quem é a pessoa de Deus, infelizmente acaba, às vezes, tendo uma mentalidade distorcida, certo? Olha só, uma vez uma pessoa falou pra mim, olha, a pessoa, né, veio falar assim, olha, você tem que assistir um homem que sua mente vai, né, você tem que assistir. Na hora o Espírito Santo falou quem que era, e era esse tipo de filosofia. Eu falei, olha, o Espírito Santo acabou de me falar o que é, isso é satânico. Porque se levantar contra a essência de Deus, se levantar contra a pessoa de Deus, é satanismo puro. E eu sei quem você quer falar pra mim, você não tá lembrando o nome, mas o nome é esse. Deus me deu uma palavra de conhecimento na hora. E a pessoa ficou assim, eu falei, isso é satânico. Não assista isso. Isso aí tá mexendo, isso aí pra quem não tem raiz espiritual, é um veneno, é perigoso. Amém? Certo? Olha só, então, por que eu tô falando isso pra você? Porque Deus está falando. Vocês estão falando mal de mim. Vocês estão falando mal de mim, olha só. Vocês falam coisas terríveis contra mim, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, o que falamos contra ti? E aqui o povo está falando assim, será que vale a pena mesmo chorar pelos nossos pecados? Será que vale a pena mesmo, né, se posicionar diante de Deus? Porque parece que, olha só, de agora em diante chamaremos os abençoados, chamaremos de abençoados arrogantes, pois que praticam a maldade e enriquecem. Então o povo está indignado, porque o povo que pratica o mal parece que está vivendo um despojo, mas quem dá é Satanás. E parece que o povo que é de Deus não está vivendo esse despojo, mas Deus fala no final. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. E eu preciso dizer para você, o nosso Deus, ele é um Deus justo. Ele é um Deus que ele não quer só que você acredite no nome dele, ele quer que você viva debaixo de submissão a ele. Porque não adianta você falar, eu acredito em Deus, eu aceitei Jesus. Se você não viver, meu querido, uma vida de obediência, eu sinto muito. As coisas não vão pra frente. Você vai ficar balangando a vida toda, você vai ficar sempre no mesmo ciclo repetitivo. Vamos ler o 4 agora para nós finalizarmos. Amém? O livro.
E glória a Deus, nós vamos terminar, e aí nós vamos começar amanhã Gênesis. E Gênesis vai ser muito legal, porque você vai ter muita revelação. Vou trazer a revelação por detrás da letra ali, na íntegra para você. O dia do julgamento se aproxima, assim diz o Senhor dos Exércitos. O dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Então você não pensa, queridos, que o povo que é arrogante, soberbo, o povo que é ímpio, vai ficar sem ser pesado numa balança. E serão pesados numa balança sim, tá? Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos como eles, vocês pisarão sobre os perversos como se eles fossem pó sobre os seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se de obedecer a lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que eu dei a todo Israel no monte Sinai. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Então, olha só, olha o que Deus está falando no final, para ser obediente, certo? E olha o que ele está falando, veja, olha gente, presta atenção aqui, nós estamos encerrando o Antigo Testamento e olha a mensagem profética do final. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então a gente entende, assim, dentro de pelo menos uns três vertentes esse capítulo aqui. Deus está falando que o dia do julgamento do Senhor vai chegar, mas antes disso ele vai enviar Elias. Olha só, envia o profeta Elias, tá? A gente vê que Jesus fala que João Batista vem debaixo do espírito de Elias, ou seja, não é Elias ali de novo em carne, mas é o espírito de Elias como se fosse sobre João Batista. Essa pode ser um significado, tá? Depois, a gente pode ter um segundo significado, que é as duas testemunhas. A gente sabe que Elias não morreu, tá? Então, entre as duas testemunhas que vêm anunciar o Cordeiro, certo? Que vem pregar, pode ser Elias realmente como profeta, ele mesmo em carne, porque ele não morreu, ok? E a terceira hipótese é que há um espírito profético, há um espírito que Deus trouxe sobre a terra a partir do Pentecoste, que é um espírito de reconciliação, é um espírito que ele fará, é o Espírito Santo, certo? Mas ele fará que o coração dos pais se volte para os filhos e o do coração dos filhos se volte para o coração de seus pais. Então existem três aí linhas, né, teológicas de entendimento desse espírito de Elias que vem. Pode ser ele em carne, ele se encaixaria em Apocalipse nas duas testemunhas. Pode ser que se cumpriu em João Batista, porque Jesus fala do espírito de Elias sobre João Batista. E pode ser o Espírito Santo trazendo um coração profético, um coração, né, essa unção sobre esse remanescente também pode ser. Amém? Então é isso que se trata aqui, tá? Malaquias 3 e capítulo de número 4. Vamos orar para nós agradecermos a Deus por nós termos encerrado o livro dos profetas? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos te glorificar, porque até aqui o Senhor nos abençoou, nos revelou, nos edificou, mediante o livro dos profetas. Que o Senhor continue, Senhor Deus, trazendo revelação sobre esses grandes profetas que o Senhor estabeleceu sobre a terra. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor trará um tempo ainda mais sobrenatural a partir de amanhã, onde nós vamos estar entrando no livro de Gênesis. Quero te glorificar, Pai, por esse momento de ler a palavra e mergulhar nos conhecimentos. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Obrigada, amigo Espírito Santo, por esse tempo oportuno. Aleluia. Amém? Então, parabéns para você
que leu, amém? Glória a Jesus. Eu espero que você esteja acompanhando a leitura comigo, riscando, mas também esteja na leitura, em uma outra leitura no seu devocional. Ó, no meu devocional eu estou em Romanos, tá? No meu devocional do dia, que eu faço sempre depois que termina a live. Vamos aqui comigo, ó. Aleluia. Vamos agora, em nome de Jesus, eu já vou explicar para vocês o PDF, mas eu quero falar hoje uma coisa muito importante, tá? Eu vou trazer na íntegra um tema para vocês no seminário sábado que vem. Se você não fez a inscrição do seminário de libertação e batalha espiritual, é sábado da semana que vem, dia 21. Você vai ter mais de 7 horas de aula ao vivo comigo. Não conseguiu assistir ao vivo? Vai estar disponibilizado 2 anos na plataforma, vai poder assistir e rever quantas vezes quiser. Você vai ter uma apostila perfeita, completa, com a prática para você que quer ministrar libertação e com a prática para você que quer passar por aquele processo, tá? Então, a cada capítulo, 3 dias antes já vou disponibilizar. E aí você vai ver que dá para fazer um mapeamento dentro dela mesma. Então, você já pode ir riscando ela mesma e já fazendo um mapeamento. Quando eu for passando a aula, você já vai, né? Nós já vamos orar ali no final da aula. Terminou o seminário, eu vou estar orando por libertação e depois eu vou estar orando por transferência de unção, tá bom? Então, você vai ganhar um certificado de conclusão lindo. Só que o certificado só vai entrar na plataforma para você depois do seminário, tá bom? Glória a Jesus. Então, se você não fez sua inscrição, coloca a palavra eu quero, vai chegar o link, faça sua inscrição. A partir do domingo, que é dia 22, nós subimos para nossa esteira de produtos e vai para o preço que é o normal, que é o dobro. Amém? Glória a Jesus. Queridos, eu quero trazer aqui, antes de falar dos 90 dias, e esses 90 dias, ele tá linkado com o que eu quero falar para você. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para você, glória a Jesus. Abre comigo. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver aonde eu coloquei. Amém? Abra comigo em Lucas 10, 19. Amém? Em Lucas 10, 19. Aleluia. Lucas 10, 19. Glória a Deus. Lucas, isso, obrigada, pastora Bruna. O que fala em Lucas 10, 19? É o versículo que eu sempre menciono na oração da madrugada, né? Deixa eu achar aqui de novo. Lucas 10, 19. Diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Amém? Agora eu vou te perguntar, uma pessoa sem identidade consegue fazer isso? Uma pessoa sem identidade consegue executar autoridade espiritual? Porque esse tipo de autoridade só faz quem tem identidade. E aí eu pergunto pra você, uma pessoa que não carrega identidade, ela consegue ter essa ousadia? Ela consegue viver isso que o versículo está falando? Não, ela não consegue, tá? Então, vamos agora em 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Em 1 de Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Amém? Eu fiz lá para vocês no seminário uma aula de identidade poderosa. E tem lá um mapeamento do que impede uma pessoa de viver a sua identidade. E aí você vai colocar, tá? Tem uma oração embaixo dessa aula para você declarar em voz alta. Mas essa apostila eu vou disponibilizar só 3 dias antes, tá? Vamos lá. Obrigada, pastora Bruna. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Tá falando que Deus te escolheu. Sacerdócio real, tá falando de autoridade espiritual. Nação santa, tá falando de separação, santidade. Povo de propriedade exclusiva de Deus, tá falando de pertencimento, filiação. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vamos ler de novo, tá? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, o que eu quero trazer aqui para você? Sem identidade, queridos, nós não conseguimos viver o propósito. Então, você pode até tentar, às vezes você fala assim, eu acho que eu tô vivendo o meu propósito, mas eu não sei, falta alguma coisa para romper.
E eu falo para você, como conhecedora desses processos, às vezes você fala, não, eu já comecei a viver alguma coisa em Deus, mas eu não sei, parece que falta alguma coisa. E esse alguma coisa é a identidade. É a identidade que talvez precisa ser polida, precisa ser prensada, precisa ser passada na prensa. Lembra que eu falei para vocês esses dias sobre o oleiro e o vaso? Talvez você não permitiu que um processo fosse executado na excelência. Talvez você não deixou Deus tirar todas as impurezas da estrutura do vaso a qual Ele te constituiu. E esse vaso até rachou, mas você falou, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Amém? Então, o que eu quero falar para você? Que se você, olha, o reset foi sobre identidade, ativação da identidade. E aí você vê que no reset, o que nós tratamos? Tudo, nós tratamos tudo. Tratamos questões de alma, questões de procrastinação. Reset é libertação de todas as áreas. Então, se você for ver, não adianta querer viver propósito, querer viver aquilo que Deus te chamou. Você não vai conseguir ser autêntico se você não tiver identidade tratada, curada. Amém? Certo? Olha só, abra comigo agora em João capítulo 1, verso de número 12. João capítulo 1, verso de número 12. João capítulo 1, verso de número 12. Acharam? Aleluia? E por que é importante o que eu estou dizendo para você? Porque se você não tiver identidade, você não vai conseguir romper, viver seu propósito. A identidade, queridos, é algo estrondoso. A identidade é algo sobrenatural. Amém? Obrigada, pastora. Mas todos aos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Todo aquele que crê no nome do Senhor, tá? Passa a ser filho de Deus. E isso é a nossa identidade. Só que tem gente que aceita Jesus, entra debaixo dessa característica de se tornar um filho de Deus, mas não ativa sua identidade espiritual. Tem muitos filhos de Deus que não têm sua identidade espiritual ativada, sua identidade espiritual florescida, porque a identidade é aquilo que Deus te chamou para ser, e não aquilo que o diabo tem tentado fazer com que você seja a vida toda. O diabo tentou te caluniar, o diabo tentou te oprimir, o diabo tentou lançar crenças limitantes e colocar tantos traumas para paralisar você com bloqueios, certo? Então, por exemplo, não adianta você querer ter autoridade sobre demônios, sobre isso, sobre aquilo. Você pode ter até um nível de autoridade, mas você não vai ter toda a autoridade, porque enquanto você não vencer alguma área da sua vida, você não tem autoridade sobre ela. Enquanto você não vencer a área emocional, você não tem autoridade sobre feridas. Enquanto você não vencer a área sexual, você não tem autoridade sobre demônios dentro dessa área e sobre autoridade para pregar sobre isso, certo? Então, por exemplo, esses 90 dias de oração ininterrupta, ele não só traz um novo óleo, um novo nível espiritual, um novo tempo na presença de Deus, mas como ele interfere muito na nossa identidade, forjando a gente ficar mais afiado. Então você que já tem identidade, você sai de um 90 dias como esse, mais alinhado em Deus, com a sua mente mais em Cristo, tá? Então como que a nossa identidade, ela é forjada, ela é alinhada? Quanto mais consagração, mais vida em Deus, tá? Então não adianta você achar que você vai ter autoridade sem antes ter uma identidade estabelecida. E eu gosto muito de dizer, os processos, queridos, eles têm que ser respeitados. Não adianta você aceitar Jesus hoje e querer sair pregando amanhã. Você tem que, primeiro, aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Ele todos os dias. E seguindo Ele todos os dias, se santificar e se edificar. Porque essa santificação, essa edificação, lembra que eu falei para vocês que quando o óleo transborda no Espírito, ele transborda também no reino da alma, e é na alma que Deus trata nosso caráter, que Deus trata nossas mazelas, que Deus cura o nosso coração ferido, que Deus nos arranca de memórias daquele passado antigo, da acusação, da culpa, para que você tenha uma mentalidade de um filho de Deus curado, restaurado. Porque
Se o diabo, você pode estar posicionado, mas se você tiver alguma lacuna, alguma legalidade, o diabo sabe que você pode estar em santidade, mas tem uma área ainda da sua identidade que não está tratada, e ele sabe que pode te machucar por ali, ele sabe que pode te paralisar por ali, porque ele sabe que aquela área ainda não está tratada. Não estou falando que tenha demônios naquela área, mas é uma área que você não expôs para o Senhor, é uma área que você não trabalhou, tá? Então, queridos, por isso que eu falo para vocês, quer viver o propósito. Talvez o seu propósito é ser um grande empresário. Talvez o seu propósito é ser uma grande influência dentro da política. Talvez o seu propósito é ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus na pregação. Porque propósito não é só relacionado à igreja. Propósito pode ser em diversas áreas. Talvez o seu propósito é ser o prefeito da sua cidade e um grande, estabelecendo um grande governo. Talvez o seu propósito é ser uma grande influência, para os jovens, ou talvez uma grande influência na televisão. Você não sabe. Às vezes, Deus pode te usar em infinitas áreas, só que você só vai conseguir ser isso, autêntico nisso, uma vez que você tem a sua identidade tratada, curada. Por quê? Você já viu aquelas pessoas que falam, nossa, essa pessoa não parece autêntica? Mas tem gente que você fala, nossa, essa pessoa ela é genuína, eu sinto a verdade, ela tá falando com genuinidade. Porque você sabe que aquela pessoa tá sendo ela. E o fato de alguém ser ele mesmo, ela mesma, significa o quê? Identidade. Então, o que eu quero trazer aqui para você? Não tem como você viver o propósito de Deus, o seu chamado. Não tem como você fluir nos dons plenamente. Você pode até cair, vamos supor, você pode ser ativado no dom de curas e ser usado. Mas você vai ser usado na rasura. Porque para ser usado em alto escalão, em alta profundidade, precisa ter uma fé inabalável. E para ter essa fé inabalável, você tem que ter uma identidade muito bem consolidada em Deus. E geralmente pessoas que têm essa identidade tão consolidadas em Deus são pessoas que já passaram por todos os processos e sabem quem são em Deus. E por que eu estou trazendo isso aqui para você? Porque Jesus também foi atacado na sua identidade. Abra comigo agora em Mateus capítulo 4, verso de número 3. E quando a gente vê Jesus sendo atacado na sua identidade, eu fico pensando, se Jesus foi, imagina eu e você. Amém? Mateus, capítulo 4, verso de número 3. Olha só, e sabe que dia que Jesus foi atacado? Quando ele estava no final do seu jejum de 40 dias. Ele acabou de ser batizado nas águas, o Espírito Santo vem sobre ele. Deus fala assim, esse é meu filho amado a quem me comprazo. Olha só, esse é meu filho amado. Aí o Espírito Santo leva ele para o deserto, tá? E aí, olha só o que acontece. Vamos lá, Mateus capítulo 4, verso de número 3. Aí, Jesus está vulnerável, mas não adianta, não pense que o fato de você estar vulnerável, certo? Significa fraqueza. Olha só. Então, Mateus capítulo 4. Então, Jesus está no final dos seus 40 dias, tá? Aí o diabo, o tentador, Satanás, vem e fala assim, se você é o filho de Deus, ordene a essas pedras que se transformem em pães. E talvez o diabo chegue para você hoje assim, ei, se você é mesmo ungido do Senhor, se você é mesmo essa pessoa, se você vai viver mesmo essas promessas, cadê? E às vezes o diabo vem te afrontar, às vezes o diabo vem, talvez, te manipular. Aí, olha só como Jesus, olha só como Jesus se defende e como Jesus vai responder Satanás. Na palavra. Porque Jesus entende que contra o diabo, olha só, eu vou te dar uma arma de guerra. O diabo, ele respeita a unção de que despedaça o jugo que está sobre você. Mas quando você fala a palavra, não tem só unção que despedaça o jugo, tem a ordem de Deus. Como está escrito, Satanás, porque foi assim que Jesus foi lidar com Satanás. Olha só, Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, ou seja, a palavra diz, diabo. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E eu quero ensinar vocês a arte da guerra, da batalha espiritual. Se você ter unção, é primordial. Você carregar autoridade no nome de Jesus e no sangue de Jesus é necessário. É primordial, tá?
mas você saber usar a palavra, as escrituras, porque a escritura, a palavra, ela carrega um empoderamento do céu, porque quem disse foi Deus. Amém? Então, quando você vai para a guerra, fala assim, porque a palavra de Deus diz, diabo, isso. Quando você fala a palavra, está nas escrituras, você enfraquece não só legiões, mas toda a hoste maligna. Você consegue enfraquecer através do sangue poderoso de Jesus da palavra. Amém? Olha só, aí você pula mais um pouco e vai para Mateus 4, verso de número 7, tá? Mateus 4, verso de número 5. O diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele dará ordem aos seus anjos, que o protejam, e eles sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha uma prova o Senhor, seu Deus. Ou seja, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês? O diabo, muitas vezes, ele vai falar assim, uai, mas cadê? Você não é ungido de Deus? Isso e aquilo. E não põe à prova, queridos, o Senhor, seu Deus. Então, muitas vezes, o diabo vai falar assim, uai, mas por que isso aí está acontecendo com a sua mãe? Você não é ungido de Deus? Ele não falou que ia te defender? Então, vigia, porque o diabo, ele vai tentar você nessas coisas, certo? Nessas coisas. Aí a gente vai ver a outra forma que o diabo tentou atacar a identidade de Jesus. No verso de número 8. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. A palavra de Deus, ela é uma poderosa arma de guerra. E se o guerreiro tiver unção, se o guerreiro tiver autoridade, em nome de Jesus, unção que despedaça o jugo, e se o guerreiro entender versículos chaves, entender a palavra, você não tá entendendo, tá? Você não está entendendo o que Deus vai fazer ou seja, através de você no campo de batalha, amém? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? A identidade de vocês é extremamente importante. O diabo só consegue oprimir uma pessoa por falta de identidade. O diabo só consegue frustrar uma pessoa, trazer angústia, trazer sentimentos horríveis por causa da falta de identidade. Porque, queridos, a opressão ela não deixa também de bater na minha porta. Mas quando ela vem, por eu ter identidade, eu falo, ei, diabo, eu vi você já, meu querido. Vou abrir a porta aqui, pega em fila, em ordem, sem fazer bagunça, agora, direto para abissai. Vaza. Todo espírito de angústia, procrastinação, pensamento, todo pensamento intrusivo que vocês estão tentando lançar aqui ou nessa casa, na minha vida, agora sai. Uma vez que você tem identidade, você sabe que isso não é sobre você. Porque você sabe quem você é. Você fala assim, mas por que essa atmosfera tá assim? Peraí, por que tá assim? Não, peraí, eu vou tirar essa opressão agora daqui. E você sabe que... Agora, se você não tem identidade, você acha que é sobre você. Ai, queridos, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra circunstâncias. É contra demônios usando circunstâncias, usando pessoas. E é por isso que eu quero te convocar para o nosso seminário dia 21. Se você não fez sua inscrição, faça, porque eu vou ensinar para você armas de guerra. Armas de batalha espiritual. Armas de conquista de território. Para você entender que Satanás, ele não é tudo isso que a igreja disse, porque o que o diabo tentou fazer? Por muito tempo ele tentou implantar dentro da igreja que ele era forte, que a igreja tinha que entender e ser especialista em libertação e batalha espiritual, que isso não era um chamado para todo mundo. Ele tentou fazer isso a vida toda, para que igrejas, lugares, ministérios, né, realmente achasse isso. E aí o diabo, ele acabou gerando uma cultura de que ele é o diabo, isso e aquilo. Mas o diabo, queridos, ele não aguenta. Olha, o diabo não aguenta com o ungido do Senhor, porque não é sobre o ungido, mas é sobre o Espírito Santo de Deus que está na vida desse ungido do Senhor. Ele não aguenta com o nome de Jesus, amém? Então, Deus está levantando um remanescente de libertadores, e eu quero convocar você para estar conosco no dia 21, no melhor seminário de libertação e batalha espiritual. Agora, o que molda a nossa identidade? A nossa consagração, a nossa entrega, as nossas renúncias. Eu preciso que você entenda que
Você vai transitar de um nível espiritual para outro, você buscando Deus. Mas Deus sempre quer te entregar uma capa. Deus sempre quer te entregar um novo nível de unção, de autoridade. Mas para isso, Ele vai pedir para você mais rendição. Eu gosto sempre de dizer, o dia que você pedir algo para Deus que ele nunca deu para ninguém, Ele vai pedir para você um serviço que nunca ninguém tenha feito na terra. Quando você pedir para Deus uma unção que ninguém recebeu, Ele vai pedir algo para você fazer. Então, por quê? O movimento gera a unção. Então nós vamos começar uma campanha de 90 dias ininterrupta. Isso não é só sobre a nossa conferência, porque vocês sabem como a nossa conferência é sobrenatural. Mas nós vamos estar orando pela conferência e nós vamos estar orando por todas as pessoas que vão viver essa expansão. Esse ano o tema da nossa conferência é Conference Global Fire Expansion 2026. Que está falando o quê? Esse ano, nós estamos profetizando e nós estamos tomando posse de uma grande expansão. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Nós vamos ter 90 dias de consagração. Em 90 dias de consagração, você não está entendendo o que isso provoca no teu espírito. Porque esses 90 dias fala de o quê? De uma separação. Então, esses 90 dias não é feito nas coxas. Se você vai fazer esses 90 dias, olha só, vou ler só aqui o enunciado para você. Estamos entrando em um tempo profético de consagração diante de Deus. Serão 90 dias de oração e jejum. Um período de separação para buscar intensamente a presença de Deus e gerar o óleo da sua presença. Assim como a arca da aliança permaneceu 3 meses na casa de Obed-Edom e toda a sua casa foi abençoada pela manifestação da presença de Deus. Esses 90 dias representam um tempo em que a presença do Senhor está estabelecida em nossas vidas e em nossas casas. Cada dia de oração, cada momento de jejum e cada clamor diante de Deus estará gerando o óleo da unção, consagração e autoridade espiritual. Em 1 Crônicas 13, 14, que é o versículo-chave dessa consagração, diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom na sua casa 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tinha. Nós vamos orar de forma ininterrupta 90 dias e você vai ligar essa oração. Não precisa ser alta, pode ser baixinha, dentro da sua casa. Eu quero que você entenda, se orar todo dia, 1 hora na madrugada é sobrenatural, agora imagina você ligar uma oração 90 dias dentro da sua casa. Que dia que nós vamos ligar esse relógio? Na madrugada do dia 19, 2h45 da manhã, tá? Esse PDF aqui é para você que vai colocar seus pedidos de oração, porque a cada janela o intercessor vai estar apresentando seus pedidos de oração, vai estar orando por você que vai estar conectado, pela sua casa onde a oração vai estar chegando. Então nós vamos estar orando assim: Senhor, liberta essa casa onde essa oração está chegando. Senhor, remove toda a opressão, remove todo o espírito de vício, remove todo o marido debaixo do jugo desigual, remove toda a esposa debaixo do jugo desigual. Senhor, liberta esse adolescente que está na droga. Então você vai deixar a oração ligada, amém? Porque mesmo que você saia para trabalhar, às vezes você deixa no trabalho bem baixinho. Você vai participar sim, você que participa principalmente às 3 horas da manhã, ou você vai deixar ligada ali, tá cozinhando, fazendo uma comida, tá em casa, tá no carro, deixa a oração ligada, aonde você puder vai sair, mas em casa deixa ligada, porque nós estamos declarando assim: você está estabelecendo a presença genuína do Senhor dentro da tua casa. E essa presença está quebrando grilhões, rompendo algemas, removendo pessoas dentro da sua casa que não estão posicionadas do cativeiro, quebrando as fortalezas. Querido, nós temos tanto testemunho de 7 dias de oração. Deixa eu falar para você, a intenção é terminar dia 16, mas provavelmente o profeta Gustavo, ele que é o líder, né, dessa campanha de 90 dias, ele que está organizando tudo, ele falou que vai deixar para terminar no dia 17, porque vai dar 13 de 24 por 7. 13, 24 por 7. Antes, nós fizemos, antes da conferência, 3, 24 por 7. Eu acredito que a gente chegou a fazer 3. Agora nós vamos fazer 13, só que juntos, ininterrupto, que vai dar, sabe o quê? Apóstolo, vê quantas horas de oração dá. Faz aí. 13 semanas. Vê o número de 13 semanas vezes 24. Amém? Certo? E queridos, a oração não vai ficar salva, porque ela é ininterrupta. Então, presta atenção. A oração é para ser escutada na hora. Então você vai deixar ligada. Vai ter oração de 90 dias. É mais quanto? 2.184 horas.
2.184 horas de oração dentro da sua casa. Será que isso não vai provocar conversão? Será que isso não vai provocar um grande avivamento? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Ó. Olha só, olha aqui, ó. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Vou ter que limpar minha câmera aqui. Gente, só vou limpar a câmera, tá suja. E é ao vivo as coisas. Pronto, aqui, ó. Então tá aqui, ó, presta atenção. Aqui nós temos um termo de compromisso. E aí você vai falar, eu, fulano de tal, leia o que está dizendo o termo de compromisso para você entender o que você está se comprometendo. Aqui você vai assinar. Porque isso aqui é um documento espiritual. Então você que vai participar da campanha, né? Então você vai colocar lá, ó, eu, de forma livre, consciente e voluntária, assumo diante de Deus o compromisso de participar desse tempo de 90 dias. Tá? Então, é 90 dias que você vai se separar. Olha só que forte. Renuncie toda a resistência à transformação que Deus deseja fazer em minha vida. Renuncio todo atraso espiritual, procrastinação e acomodação da alma. Aí você vai declarar isso em voz alta. Você tem que ler isso aqui em voz alta. Então, aqui você vai colocar seu nome. Aqui você vai colocar a sua assinatura. A oração, ela vai ser feita lá no YouTube, tá? Do ministério. Lá no YouTube, se você clicar no YouTube, direto do YouTube você acessa Ministério Global Fire. Mas você que está nos nossos grupos, aonde você pegou o PDF, o link vai chegar para você toda madrugada ali. Mas você pode entrar diretamente lá pelo YouTube. Então nós vamos ter 90 dias de oração ininterrupta. Mesmo tendo a oração ali de 24 horas, o povo orando, você orando junto, tira o seu tempinho com Deus, que seja o mínimo 5 minutos. Mas se você ora mais, tira o seu tempo de devocional para você orar, clamar ao Senhor. Então a nossa campanha começa dia 19, às 2h45, nós vamos ligar esse relógio. Então até lá, você que vai participar, fazendo jejum, fazendo a oração, renunciando, você vai imprimir isso aqui está em todos os nossos grupos, tá bom, gente? Você acha em todos os nossos grupos. Eu vou reenviar lá hoje no grupo do Telegram. A importância da edificação. Então, presta atenção, não adianta só você ligar a oração e você tá jejuando, você tem que se separar. Então, tudo aquilo que corrompe os seus olhos, os seus ouvidos, você vai... Ou seja, mesmo conteúdos, às vezes, inofensivos. Mas se é inofensivo e não edifica Deus, rouba o seu tempo. Então, durante os 90 dias de jejum e consagração, não estaremos apenas mudando hábitos alimentares, mas entrando em um tempo de separação espiritual. Nesse período é importante alinhar o coração. Então, você vai evitar conteúdos de bobeira, essas coiseiras, série, fica aí uma madrugada vendo série, você vai falar, Deus, eu vou renunciar a isso, renuncia essas coisas para você poder não entrar. E aí, o que você vai buscar? Então, em vez de assistir uma série, um filme secular, você vai assistir o quê? Um filme cristão, uma série cristã. Você vai preferir um livro cristão, vai fazer leitura bíblica todo dia, você faz um devocional conosco, você vai assistir pregação, assistir testemunho, né? Tempo de oração pessoal, momentos de intercessão, louvores e adoração, porque olha, 90 dias de consagração você tá, né? Colocando a sua alma e a sua carne para ser moídas, né? Para ser esmagada. Mas o seu espírito, que é o odre, aonde cai o óleo, ele está sendo expandido. Por ele estar sendo expandido, você precisa buscar edificação. Então aqui está a edificação. Agora olha só, orientação sobre o jejum durante os 90 dias de consagração. Presta muita atenção aqui agora, tá? O jejum é um jejum de modelo intermitente e ininterrupto. Então, se você vai fazer jejum conosco, é 90 dias sem parar e de forma ininterrupta. Eu trouxe um padrão de jejum, que é um padrão parcial e ininterrupto. Ou seja, você vai poder beber líquido, mas esse líquido é líquido que não quebra a cetose e a autofagia do seu corpo. Ou seja, é modelo jejum intermitente. Então, você não pode tomar nada que tenha açúcar ou adoçante e você não pode tomar nada que tenha qualquer tipo de gordura ou lactose. Ou seja, você só pode tomar líquidos que não quebra esse efeito metabólico que é provocado pelo jejum intermitente. Porque a intenção também é viver um reset no corpo, tá? Esse é o jejum verdadeiro. Esse jejum que você toma algo, por exemplo, você toma água de coco, você quebra o jejum, tem açúcar. Esse jejum que você... Isso fora da janela, posso deixar bem explicado isso, que é uma dúvida muito grande pro pessoal. Olha, né? gente, e eu preciso... Você tem a sua janela de alimentação. Eu quero que você entenda. Existe uma janela de alimentação e uma janela de jejum. Vamos aqui primeiro, O jejum é o quê? Ele é parcial e ininterrupto. Que dia que você vai começar o jejum? Dia 19.
13 horas da tarde. Esse é o padrão, mas você vai fazer... Se esse padrão não for bom para você, for muito apertado, você vai, talvez, abrir mais a janela do jejum. Então, por exemplo, o jejum vai começar dia 1 hora da tarde. Começou 1 hora da tarde, o término dele é no outro dia, 6 da manhã. Então, você vai ter 17 horas de jejum. Dentro dessas 17 horas, que vai de 1 hora da tarde até 6 horas da manhã, você só vai poder tomar líquidos que não quebram o jejum, eu já vou falar para você. Mas você vai ter a janela de alimentação de 6 da manhã até 1 hora da tarde. Então, se hoje nós estivéssemos já nesse jejum, a minha janela de alimentação começaria às 6 da manhã até às 13 horas da tarde. Você vai ter 7 horas de janela para se alimentar. Aí tem as renúncias obrigatórias, mas se você realmente não dá conta de ficar sem glúten, lactose e açúcar, aí você faz dentro daquilo que você consegue, mas aí você já não está fazendo um jejum de 90 dias proposto aqui, amém? Então, as bebidas permitidas dentro desse horário de 17 horas de jejum é água natural, água mineral, água com gás, café preto sem açúcar e sem adoçante, chás naturais sem açúcar, sem adoçante, como camomila, hortelã, erva doce, gengibre, chá verde, todo chá que não leva açúcar e não leva adoçante. O que você não pode consumir no período do jejum, que é às 17 horas? Nenhum tipo de açúcar, nenhum tipo de adoçante, nenhum leite, nenhum suco, nenhum derivado de leite, nenhum refrigerante, nenhum Gatorade, nada, queridos. Nenhum tipo de bebida calórica, qualquer alimento, nada, nada, nada. Garapa, Gatorade, água de coco, nada, porque quebra o seu jejum. Então, se você vai fazer um negócio, faz um negócio direito, tá? Faz um negócio direito, amém? Ok, então é importante lembrar que entre a janela de 6 e 1 hora da tarde, você vai poder comer uma fruta, pode tomar o café da manhã, pode comer meia-manhã, talvez algo mais tranquilo, mais saudável, e no almoço você vai poder comer tudo que não leva glúten, lactose e açúcar, se você fizer a renúncia dessas 3 coisas. E eu falo pra você, se você fizer essas 3 renúncias aqui, você vai ter uma ruptura sobrenatural. Então, dentro dessa janela de alimentação, você não vai poder essas 3 coisas. E também dentro da outra janela, como eu disse pra você, o que pode na outra janela é todo líquido que não leva açúcar, não leva adoçante, não leva gordura e não leva nenhum derivado, tá? De frutose ou de lactose. Agora, vamos supor que pra você esse jejum é muito apertado, ou pra você é iniciante. Agora, o nosso povo vai fazer 23 horas, vai fazer 23 horas de... Eu tenho certeza que o pessoal que tá mais forte no jejum aí vai fazer 23 horas desse jejum e 1 hora de alimentação, tá? Ou até mais, tem gente que já me falou que vai fazer 20 horas. Então, se a sua estrutura é outra, aí você vai colocar aqui, ó. Eu vou estar fazendo o jejum das 14 horas às 7 horas da manhã. Eu vou fazer o meu jejum, minha janela de jejum vai ser de 15 horas. Então, aqui você vai colocar. A minha estrutura do jejum está basada, ou a minha estrutura do jejum, aí você pode colocar aqui, ó, início do meu jejum vai ser às 18 horas, porque talvez você é iniciante, então você vai jejuar das 18 horas até às 6 horas. É Nutella esse jejum, 12 horas? Mas para quem está iniciando, talvez vai sentir um pouquinho. E o jejum verdadeiro é aquele que você sente, tá? E aí na sua janela de alimentação você não vai comer glúten, lactose e açúcar, tá? O pessoal do Reset conseguiu e tirou nota 10 nisso daqui. E viu, coloca aí pessoal do Reset que fez sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Fala, muda o estilo de vida ou não? Não muda o nosso DNA, gente, isso aqui muda a nossa saúde, tá? Então aqui você vai colocar a forma que você vai fazer. Então, você vai colocar, eu vou fazer 20 horas, eu vou fazer de tal hora, eu vou fazer as renúncias sem glúten, sem lactose. Aí, para você que vai fazer a renúncia, olha como é profético, queridos, a renúncia. Olha só, o fato de você renunciar ao açúcar, olha o que você está falando, porque nós estamos apresentando isso no mundo espiritual. Senhor, todo aquele que nesses 90 dias se abster de açúcares e adoçantes, vai viver isso aqui, ó. Renunciar ao açúcar dentro desse tempo de consagração representa romper com tudo aquilo que alimenta a alma de forma imediata, mas não fortalece o espírito. O açúcar simboliza recompensas rápidas, confortos emocionais e estímulos de muitas vezes estímulos que muitas vezes substituem a verdadeira satisfação que vem de Deus. Quando alguém decide abrir mão do açúcar, está declarando espiritualmente que não viverá mais guiado por impulsos da alma, mas por disciplina espiritual e maturidade. Você que precisa de uma cura de feridas de alma, você precisa renunciar ao açúcar, tá?
Olha só a área que nós estamos profetizando que serão tratadas: vícios emocionais e alimentares, dependência de recompensa rápida, carências afetivas não tratadas, necessidade constante de estímulos e prazeres, instabilidade emocional, ansiedade e compulsões, dificuldade de lidar com frustrações, fuga da dor emocional, ciclos de prazer seguidos de culpa, falta de domínio próprio, dependência de prazeres externos para preencher vazios internos, hábitos que enfraquecem a disciplina espiritual, distrações que roubam o foco do propósito, busca constante por satisfação momentânea. Qual que é o fruto de você renunciar ao açúcar e os adoçantes? Quando a alma deixa de buscar recompensas imediatas, um processo profundo começa a acontecer. Então você vai ter fortalecimento do domínio próprio, cura de carências emocionais, libertação de vícios emocionais, reorganizações dos desejos da alma, disciplina espiritual fortalecida, sensibilidade espiritual ampliada, mente mais equilibrada e focada, maior capacidade de lidar com os processos de amadurecimento emocional, libertação de ciclos de prazer e culpa, desenvolvimento da estabilidade interior, satisfação verdadeira na presença de Deus. Renunciar ao açúcar simboliza romper com a dependência de prazeres imediatos e aprender a encontrar satisfação na presença de Deus. Agora, olha só que poderoso é o glúten, a renúncia do glúten. Renunciar ao glúten dentro do tempo de consagração representa romper com tudo aquilo que gera peso, atraso, lentidão e caminhada espiritual. Olha, o pessoal que fez o reset, hoje quando come glúten, talvez hoje você come de forma equilibrada. Quando você come glúten à noite, você acorda morto, inchado, lento. O glúten, ele detona com a gente. O glúten simboliza aquilo que inflama a alma, torna processos mais pesados e produz estagnação espiritual. Muitas vezes a pessoa sabe o que precisa fazer, conhece o propósito, mas permanece em ciclos de atraso, procrastinação e acomodação. Quando alguém decide abrir mão do glúten, está declarando espiritualmente que não aceitará mais viver na lentidão espiritual, mas deseja avançar com leveza e rapidez o propósito. Quais áreas serão tratadas? Você, ao tirar o glúten, você está profetizando assim: Senhor, trata a procrastinação espiritual, o atraso no cumprimento do chamado, a acomodação e estagnação espiritual, lentidão ao tomar decisões importantes, resistência às mudanças profundas, apego a padrões antigos da alma, dificuldade de romper com os ciclos repetitivos, mentalidade de atraso e limitação, perda da urgência espiritual, medo de avançar para novos níveis, bloqueios emocionais que impedem o crescimento, hábitos que roubam velocidade espiritual, conformismo espiritual, dificuldade de sair da zona de conforto, estruturas mentais que impedem a expansão. Qual que vai ser o fruto dessa renúncia? Quando o peso espiritual é removido, a caminhada começa a ganhar velocidade e direção. Então, aceleramento espiritual, ativação do chamado e do propósito, expansão do odre, desbloqueio das áreas estagnadas, renovação da mente, disposição para avançar em novos níveis, clareza espiritual para decisões, quebra de ciclos de atraso, leveza na caminhada com Deus, fortalecimento da disciplina espiritual, reposicionamento, olha que forte isso aqui, reposicionamento no tempo de Deus, tá? Reposicionamento, aqui faltou um R, tá? Sensibilidade para discernir novas direções. Renunciar ao glúten simboliza romper com todo o peso espiritual que atrasava o avanço no propósito de Deus. Agora olha a lactose. O que representa você renunciar à lactose? Renunciar à lactose dentro desse tempo de consagração representa romper com os padrões de imaturidade espiritual e dependências emocionais que impedem o crescimento da fé. Nas escrituras, o leite está ligado aos primeiros estágios da vida espiritual. Porém, permanecer apenas no leite simboliza uma fé que não amadureceu. Uma alma que ainda depende constantemente do apoio, validação, cuidado emocional para continuar caminhando. É aquele bebê na fé, aquela pessoa que não consegue caminhar sozinha, aquela pessoa que não consegue romper espiritualmente, depende do pastor, de líderes, não consegue fazer uma oração, não consegue se posicionar. Quando alguém decide abrir mão da lactose, nesse tempo de consagração, está declarando espiritualmente que não permanecerá mais em níveis espirituais infantis, mas está disposto a crescer, a amadurecer, a assumir responsabilidade pelo propósito do desenvolvimento espiritual. E, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. A lactose, o açúcar, os adoçantes e o glúten, eles fazem muito mal para a sua vida e ele alimenta toda a célula cancerígena dentro de você. Amém? Tá? Olha só, áreas que são tratadas, presta atenção, áreas que são tratadas. Imaturidade espiritual. Quando você renunciar à lactose, olha o que vai ser tratado em você. Porque a gente renuncia, queridos, uma coisa que a gente gosta, uma coisa que o nosso corpo está num estado de dependência. Quando você fala, Deus, eu vou renunciar a assistir séries e filmes secular, pede para Deus revelação dele. Então, a cada renúncia que você faz, você pode pedir algo para Deus. Então, eu já amarrei e consolidei o que vai ser cada
uma dessas renúncias de forma extremamente profética. Mas você pode colocar lá, por exemplo, além disso daqui, eu vou renunciar, Senhor. Vou renunciar. Talvez você tenha compulsão por compras. Eu vou renunciar, nesses 90 dias eu não vou comprar nada. Porque eu quero que o Senhor me dá unção para prosperar, unção para ser uma estrategista, unção para empreendimento. E é uma coisa pela outra, porque você está renunciando a algo, está mostrando para o Senhor que você tem domínio sobre isso. Olha só as áreas que vai ser tratada referente à lactose. Imaturidade espiritual, dependência emocional de pessoas, necessidade constante de validação, fragilidade emocional diante de confrontos, dificuldade de assumir responsabilidades espirituais, vitimismo emocional, apego à zona de conforto, medo de crescer e amadurecer espiritualmente, dificuldade de tornar decisões espirituais maduras, sensibilidade emocional desordenada, incapacidade de sustentar processos mais profundos. Tem gente, querido, que está convertida há tanto tempo, mas não consegue viver os processos, consolidar os processos para ir para um novo nível. Isso aqui é imaturidade espiritual. Dependência sensível de aconselhamento constante. Tudo tem que perguntar para o pastor, para a pastora. Não consegue fazer nada sozinho. Não consegue escutar a voz do Espírito Santo. Dificuldade em caminhar com autonomia espiritual. Procrastinação do amadurecimento espiritual. Resistência de correção em confrontos. Olha só o fruto que vai ser gerado quando você renuncia à lactose. Quando a alma rompe com a dependência infantil, ela se fortalece para viver níveis mais profundos da fé. Amadurecimento espiritual, fortalecimento da identidade em Deus, desenvolvimento da autonomia espiritual, estabilidade emocional, capacidade de suportar processos espirituais mais profundos, fortalecimento da fé, crescimento em responsabilidade espiritual, postura espiritual mais firme, maior capacidade do discernimento, disposição para assumir o chamado, avanço para níveis mais profundos de intimidade com Deus, fortalecimento da estrutura espiritual. Então, olha só, renunciar à lactose simboliza romper com a dependência espiritual infantil e avançar para uma fé madura, firme e responsável diante de Deus. Querido, eu sei que tem muita gente que é viciada em glúten, lactose e açúcar e adoçante. Eu sei que tem gente que é fraca, não dá conta. Mas eu quero profetizar que você vai dar conta. Então, faça, porque você vai ver, o seu corpo vai desinchar. Isso aqui não é sobre emagrecimento. Você que esteve no Reset, coloca só nos comentários para esse povo entender quantos quilos você eliminou de inchaço, de inflamação no seu corpo. Então, você vai fazer isso aqui de forma e você não vai sentir essa dor, tá? Porque você pode comer frutas, doce, dentro da sua janela de alimentação, você pode comer tâmara, tudo aquilo que tem o doce natural, frutas, uma manga, uma uva, porque você vai suprir o doce, mas de uma fonte natural, tá? Olha só, a pastora Bruna perdeu, gente, tem gente que perdeu 25 quilos, tem gente que eliminou, né? E desinchou, tem gente que, você vai ser curado de câncer, de nódulos, de enfermidades, quando você renunciar essas 3 coisas aí. Olha só, a Paty, 35 quilos. Gente, e isso que o programa do Reset não era sobre emagrecimento. Eu nunca fiz essa promessa, não. Amém? 13 quilos, porque isso aqui é sobrenatural. Aí, vamos supor, você vai fazer outras renúncias, tá? Você vai fazer outras renúncias. Quais outras renúncias você pode fazer? Apóstolo, olha, o apóstolo, ele renunciou pescaria. Ele gosta muito de pescar. É um hobby lícito? Sim. Ele renunciou para o Senhor 3 anos. Durante 3 anos, eu tenho um propósito de 3 anos com Deus, de várias coisas que eu não posso fazer. E o apóstolo renunciou 3 anos de pescaria. Então, você pode renunciar a um lazer que você gosta muito. Vamos supor que você gosta de jogar beach tênis. Né? Eu tenho a minha cunhada. Ela ama jogar beach tênis. Você talvez tenha um esporte. Você fala, Senhor, eu gosto muito desse esporte. E eu quero renunciar a esse esporte durante 3 meses em prol. Pede algo ousado para o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me dê coragem, ousadia. Eu quero que o Senhor me dê autoridade para ministrar a palavra. Então, uma coisa pela outra. Você está falando, Deus, eu estou renunciando isso aqui para falar para o Senhor que eu tenho domínio próprio. Mas eu quero que, ao estar renunciando isso aqui, o Senhor abre as portas no meu negócio, me dá uma estratégia. Não sei o que você quer pedir. Ou pede libertação pela sua família. Então você pode renunciar a um lazer, você pode renunciar a séries e filmes seculares, pode renunciar a conteúdos que só roubam seu tempo na internet, pode renunciar tempo nas redes sociais que são infrutíferos, pode renunciar aqui a vaidade. Durante 3 meses eu não vou usar. Às vezes você gosta muito de usar anel, brinco, pulseira, você não consegue ficar sem, ou maquiagem. Queridos, veja o que o Espírito Santo vai pedir para você. Então, olha, às vezes o Espírito Santo te pede vaidade. Fala assim, Senhor, eu vou renunciar à minha vaidade.
mas eu quero que o Senhor traga para mim a beleza do meu espírito, da minha alma. O Senhor ativa a minha identidade com sabedoria, com inteligência. Eu não quero ser algo externo, eu quero ser algo dentro, Senhor. Então você vai colocar uma coisa pela outra, amém? O que você, olha, você pode renunciar ao café, olha só, açaí, café, o que vocês estão colocando aqui, amém? Certo? Glória a Jesus. Aleluia. Então, queridos, olha, vocês vão fazer uma pesquisa, o que tem lactose, o que tem glúten, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa. A única coisa, ó, anota aí se você quiser, a única coisa que nós deixamos aqui nessa janela de açúcares e adoçantes, porque o mel é um tipo de açúcar, mas o mel natural, ele é permitido para adoçar no período da sua janela entre 6 horas e 1 da tarde, ou a janela que você vai estar se alimentando. Ele é permitido para adoçar um bolo, ele é permitido para você talvez colocar ali em cima de uma fruta picada, ok? Então, a única coisa, o único meio, né, é o meio natural do mel, e tem que ser um mel genuíno, não pode ser esses mel que é feito com açúcar, né, refinado, tem que ser mel puro mesmo da abelha. Então, dentro daqui do açúcar e do adoçante, só fica permitido o mel. Você já anota aí, eu esqueci de colocar aqui, tá bom? Muita coisa na minha cabeça, vocês têm que me ajudar também, tá? Então, você que vai passar o PDF para alguém, passa essa live, manda essa live para alguém, tá? Manda essa live para alguém, amém? Glória a Jesus! Então, vamos agora aqui comigo. Então, aqui você vai colocar suas renúncias, conforme o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, a parte da renúncia do glúten, da lactose e do açúcar, né, dos adoçantes, que o propósito é um crescimento espiritual, uma expansão, você vai colocar aqui as outras. Aqui, ó, mencione seus propósitos e metas para esses 90 dias. Então, lembre-se, você está jejuando, orando, clamando, renunciando diversas coisas. Então, pede tudo. Pede aqui portas abertas, pede aqui você ter uma unção de curas, né? E se ser usado em curas. Não sei o que você quer. Pode ser espiritual, material, pode ser pela vida de alguém, pode ser por um filho. Amém? Glória a Jesus. E aí no final, quando você preencheu tudo, você vai fazer essa oração aqui, ó, tá? Faça essa oração em voz alta. Espírito Santo de Deus, consagro a Ti esses 90 dias de oração e jejum em busca. Jejum e busca, entrego minha vida, meus pensamentos, minhas decisões e todo o meu ser ao Teu governo. Renuncio ao controle humano e declaro que desejo viver completamente debaixo da Tua direção. Durante esses 90 dias te dou liberdade para sondar o meu coração, tratar a minha alma e alinhar a minha vida com o Teu propósito. Revela o que precisa ser revelado e corrige o que precisa ser corrigido. Remove tudo aquilo que impede o fluir da Tua presença em mim. Eu declaro que este será um tempo de transformação, que seja gerado sobre a minha vida um tempo novo da Tua presença, um óleo de intimidade, discernimento, maturidade e autoridade. Assim como a arca permaneceu na casa de Obed-Edom e trouxe bênção sobre tudo o que havia ali, eu declaro que esses 90 dias trarão manifestação da Tua presença sobre a minha vida, minha casa, o meu propósito. Desperta o meu espírito, renova a minha mente, fortalece a minha fé, que tudo que estava travado seja destravado e que tudo que estava desalinhado seja restaurado e que eu entre em um novo nível de crescimento espiritual. Eu entrego esse tempo ao Senhor, esses 90 dias te pertencem. Faz em mim aquilo que o Senhor já determinou desde a eternidade. Amém? E aqui tem a chave Pix do ministério. Você que gosta de entrar em uma campanha ofertando pela sua vida, você pode lançar uma oferta no ministério em prol da sua vida, uma oferta em prol de alguém que você vai orar nesses 90 dias. Pode lançar oferta antes, durante, né? Ou quando terminar o propósito. Amém? Então você que gosta de lançar, né? Isso aqui é uma oferta sobre o propósito que você vai estar lançando. Você pode também fazer sacrifícios, né? Votos. Mas aí eu trouxe algo assim mais dentro disso daqui. Então, nós vamos viver 90 dias de oração ininterrupta. O propósito é gerando o óleo da presença. E eu quero profetizar. Toda casa que tiver com essa oração de 90 dias, 24 horas, né? 24 horas por 90 dias, ininterrupta. Toda casa que tiver debaixo dessa oração, essa casa e todos os integrantes dessa casa serão transformados pela presença genuína do Senhor, pelo sangue poderoso de Jesus. Amém? Então, tá bem arrumadinho, tá em todos os nossos grupos esse PDF. Eu vou estar reenviando lá nos grupos do Telegram.
Busquem nos grupos, tá lá bem bonitinho, vocês imprimam. Lembre, dá tempo ainda, é dia 19, 2h45 da manhã, nós vamos ligar o relógio. Então, esteja no dia 19, porque nós precisamos começar bem. E eu vou apresentar todos os PDFs já escritos. Então, no dia 19, 2h45 da manhã, você já se organiza para que, quando eu começar e o apóstolo, nós vamos começar. O apóstolo vai estar apresentando todos aqueles que escreveram, que colocaram. Nós vamos estar apresentando a sua vida, nós vamos estar abrindo essa campanha. Então, a abertura dessa campanha começa no dia 19, 2h45 da manhã. Nós vamos abrir o relógio de consagração de 90 dias, tá? O jejum de 90 dias, ele acaba um dia depois, ele acaba dia 17. Mas pelo que eu vi com o Gustavo, nós vamos terminar tanto a oração no dia 17, tanto, o jejum ele acaba dia 17. E provavelmente nós vamos acabar a oração também no dia 17, às 6 horas da manhã. Ou seja, é o horário que você estaria abrindo a sua janela de alimentação, é o horário que nós vamos terminar o jejum. Amém? Ficou claro? Qualquer coisa, se não ficou claro, queridos, o que você vai fazer? Você vai assistir essa live de novo. Sabe o que eu quero que você faça? Eu quero que você compartilhe com 50 pessoas essa live, porque essa pessoa participar desse propósito pode transformar a vida dela. Amém? Pode ser a chave para ela viver esse avivamento que você vive. Então eu quero que você compartilhe essa live, fala, assiste, tem um propósito sobrenatural, vai começar dia 90, tem um PDF, eu mando para você, qualquer coisa você fala, eu mando o PDF para você. Amém? Manda o link lá do canal do YouTube, onde a pessoa consegue acessar direto. Às vezes ela nem precisa entrar dentro do grupo, ela acessa direto. Seja você um canal de bênção, querido, para essas pessoas, porque eu tenho certeza que essas pessoas vão viver um marco sobrenatural. Queridos, 90 dias de oração, mais de 2.000 horas de oração dentro da tua casa. Você tem noção do que é isso? Mais de 2.000 horas, pessoas orando pelo teu propósito, pessoas orando por você. Você não tem noção. E você que vai para a conferência, o odre vai ser expandido. E nós vamos ceiar, tá? Então, a gente não vai deixar de ceiar. Então, todos os dias, quando for a minha pauta de oração, 3 horas da manhã, vocês sabem. Então, ali mais ou menos, quando eu estiver terminando minha pauta de oração, eu vou fazer a ceia. Então, você que talvez não ceia conosco na madrugada, compra lá a sua ceia, pega ali, apóstolo, um negocinho ali de ceia, vou mostrar aqui pra você, compra seu negocinho de ceia, faz um propósito com Deus, fala, Senhor, traz libertação sobre a minha vida, eu quero ceiar, quero me posicionar, né, olha só, aqui, compra assim, você compra no Mercado Livre, compra uma caixinha de ceia para os 90 dias, querido, você não tem noção como isso aqui vai ser poderoso, como isso aqui vai ser profético. Então você pode comprar no Mercado Livre, na Shopee, compra assim, ceia, que aí fica arrumadinho, certo? Então toda madrugada, o ato de você ceiar, é dessa aqui que a gente compra, Tô fazendo um merchan pra esse povo, você tem que patrocinar a gente na conferência. Em nome de Jesus, Senhor dos cálices, em memória de mim. Amém? Tá o print aí. Então a gente compra desse daqui, amém? Glória a Jesus. E aí fica assim, fica fácil para ceiar, fica fácil para você levar na bolsa. Então esses 90 dias de ceia também é profético, tá? Quem pode ceiar? Todo aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador e está posicionado em Deus. Tira esse negócio que você tem que batizar para ceiar, porque se você achar isso na Bíblia, para mim, eu mudo a minha pregação. Não existe na Bíblia isso não, queridos, que você tem que batizar, você tem que ser batizado para ceiar. A ceia é um memorial do que Cristo fez na cruz. Se Ele é o seu Senhor, você pode fazer esse memorial. E você não tem noção o impacto que o ato de ceiar provoca para você que quer ser liberto de qualquer área da sua vida. Amém? Mas tem que ceiar posicionado em Deus. Não adianta se alimentar do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não adianta tomar ceia aqui e fornicar ali. Você tem que estar posicionado, tá? Tem ou seja, Senhor, eu estou posicionado, estou lutando para ser liberto nessa área, mas você parou de pecar, você renunciou ao pecado. Também não dá para brincar com a presença de Deus, amém? Glória a Jesus. Então é isso, você está posicionado em Deus, está fazendo as coisas certinho, então você vai ceiar. Não tem esse negócio de você ser batizado para ceiar. A ceia é um memorial, se quiser eu trago essa pauta amanhã para vocês. Ceia é um memorial do Senhor, tá? Quem pode ceiar? Todo aquele que está em Cristo. Quem que não pode ceiar? Quem não está em Cristo, porque ele toma indignamente. Porque quem não aceitou a obra da cruz, quem não aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente
e Salvador, toma indignamente, porque ele não merece tomar ceia, porque ele não aceitou o Cordeiro e não entendeu a obra da cruz. Então, se ele não entendeu o que Jesus fez, ele não entendeu o que o Senhor fez, não tem como ele ceiar. Amém? Pegou ou não? Então, queridos, vai ser poderoso demais essa campanha. Vai ser a campanha mais forte que nós já fizemos. O Senhor já falou para mim que vai ter gente levantando a cadeira de roda. O Senhor já falou para mim que câncer de mama, principalmente câncer por falta de perdão, vai cair por terra, porque Deus tem trago que vai ter uma libertação poderosa, genuína. Amém? Tá? Então, se eu fosse você, eu se posicionava, vai se preparando espiritualmente, vai se preparando seu psicológico, vai ficar sem glúten, vai ficar sem lactose, vai ficar sem açúcar, sem adoçante, vai se preparando já, vai se organizando, amém? Tá? Vai perguntando para o Senhor o que mais que você deve tirar. Apóstola, só para lembrar o pessoal está perguntando a respeito do pote que a senhora pediu para comprar e do azeite. Vai estar sendo consagrado nos 90 dias. Né? Isso. Por os nomes lá, os pedidos. Exatamente. Amanhã eu vou falar sobre isso. Você me lembra, apóstolo? Sim. Então, amanhã eu vou falar isso na live. Eu vou até anotar aqui. Amém, queridos? Um dia, o apóstolo compra no Mercado Livre isso aí? Sim. Ele compra no Mercado Livre, gente. Mas vocês acham? Mercado Livre, Shopee. Mercado Livre, Shopee, tudo vocês acham. Então já pede aí pra você ceiar, amém? Ó, beijo, amo vocês. Um dia abençoado, um domingão abençoado pra você, pra sua família. Aleluia. Eu vou reenviar esse PDF agora em todos os grupos lá do Telegram, tá? Vai estar lá. Vou colocar o link desses grupos nos meus stories, para você que não está em nenhum grupo. Aproveita para você pegar esse PDF. É sua oportunidade de viver uma ruptura sobrenatural. Amém? Beijo, beijo, amo vocês.